Graça e paz, povo de Deus. Presbítero André aqui passando, primeiramente, uma noite abençoada e maravilhosa para vocês. Creio que vocês passarem um dia excepcional na presença do Senhor. Creio que, com certeza, você tem algo aí para agradecer a Deus. Se você não agradeceu a Ele, desde que você abriu seus olhos, começa agradecendo a Ele. Enquanto você agradece, Paz do Senhor, pastor Ivaldo. Enquanto você agradece, eu vou aqui, ó. Já tem a sua? Não tem? Procura o pastor Ivaldo aí. Eu tenho a minha. Bom, meus irmãos, fui convidado aqui para estar trazendo uma breve mensagem aqui nessa campanha que está falando sobre Naamã, todas as questões do mergulho, os tipos, né, de mergulhos aí que Deus revelou ao nosso pastor Ivaldo. Para quem não me conhece, eu sou presbítero André, esposo da missionária Néia, pai da Kimberly. Sou aqui de Itaquaquecetuba, das Ceifeiros do Senhor. Creio que o público da noite é um público um pouco mais diferente dos que me conhecem na parte da manhã. Então, falando aqui com vocês, nós vamos para esse mais um dia, ou mais essa noite de campanha, que vai falar sobre a fé, o mergulho da fé. Você já mergulhou através da fé em alguma situação? O mergulho que nós conhecemos através dessa história que está em 2 Reis 5, que narra sobre Naamã, é um mergulho na fé. É um mergulho acreditando que Deus, o Deus de Israel, podia curar Naamã da lepra que ele carregava. Eu não vou ficar aqui trazendo o contexto, toda a passagem, porque eu creio que já foi lida em noites anteriores. Muitos que já estão acompanhando já conhecem essa história, mas ela passa ali. 2 Reis, capítulo 5, você tenha o prazer em conhecer e se aprofundar mais nessa história maravilhosa de mais um milagre da parte do nosso Senhor e Salvador. Meu Deus. O mergulho da mudança, meus irmãos. Deus falou comigo aqui 3 níveis de mergulho, para você entender que nessa noite é necessário que você tome uma decisão, saia da margem e mergulhe profundamente nesse oceano chamado Deus. É um oceano. É impossível aos olhos humanos dimensionar o quão grandioso é esse Deus. O mergulho da mudança, a coragem de ir mais fundo. Trago aqui como uma introdução para você. O que você faz quando a vida pede para você passar de nível, para você avançar, para você adquirir, obter a sua cura, a sua libertação, o seu pedido para o Senhor? O que você faz quando a vida te pede para passar de nível? Todos nós, meus irmãos, independente do que cremos, da nossa história, do nosso background, ou do caminho espiritual que trilhamos até aqui, buscamos exatamente as mesmas coisas: paz na mente, força para os dias difíceis, saúde para desfrutar da vida, prosperidade na nossa mesa e direção para a nossa família. Mas a verdade é que existem resultados em nossas vidas que exigem movimentos que nunca fizemos. A vida não muda quando nós apenas desejamos a mudança. Pegou isso? A vida não muda quando eu apenas desejo. A vida muda quando nós nos dispomos a mergulhar. Hoje, nessa noite, que Deus marcou o encontro comigo, com você e com todos que aqui estão. Hoje, a pergunta não é sobre qual religião você professa. A pergunta é: em qual profundidade você escolheu viver? Você entendeu isso? Não é a religião, não é a placa da igreja. É sobre qual nível de profundidade com Deus que você escolheu viver. E eu te trago o primeiro nível, falei que são 3. O primeiro nível, meus irmãos, o primeiro nível, Naamã e a humildade
de mergulhar no simples. Ah, mas é a questão do orgulho e a questão da história. Você acha que foi tão simples assim? Foi simples. Foi simples, ele só tinha que mergulhar. Ele só tinha que mergulhar. Quando você lê lá em 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 14, você vai entender que a ordem foi tão somente: mergulha 7 vezes. Vai ali na beirinha e mergulha. Não falou para ele, vai até o outro lado do oceano. Só falou, mergulha 7 vezes, pela fé. Por isso que eu falo que é o primeiro nível do mergulho. É romper o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego e mergulhar. É tão somente mergulhar. A Bíblia conta a história de Naamã e diz que ele era um homem brilhante, um grande comandante, respeitado, próspero e muito bem sucedido. Do lado de fora, a vida dele parecia perfeita. Olhando para a história de Naamã, até o ponto em que a Bíblia põe uma vírgula e diz, porém era leproso, era uma vida perfeita, uma vida que parecia perfeita, mas por dentro da armadura, note que nem sempre só ter a armadura é sinal de que está tudo bem, porque por dentro da armadura, uma armadura que não tem a presença do Senhor, é vazia. Por dentro da armadura, Naamã era vazio. Essa lepra com certeza comia a mente dele dia após dia, meus irmãos. Com certeza era a preocupação diária com ele, talvez mais do que os inimigos que ele já venceu e aqueles que ele ainda iria vencer. Ou seja, armadura para fora. Era todo esse homem que aos olhos daquela época e até hoje seria perfeito. Por dentro era um homem fragilizado que carregava uma ferida oculta. E quantos não estão carregando uma ferida oculta? Uma doença que na sua posição, na posição de Naamã, o seu dinheiro, o seu status não podiam curar. Quantas das vezes nós não somos como Naamã? Apresentamos uma imagem forte para o mundo, mas em nossas 4 paredes enfrentamos dores na saúde mental, conflitos na saúde financeira ou um vazio na saúde espiritual. A instrução que Naamã recebeu do profeta para ser curado foi simples, como eu falei. Vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Ponto. A princípio, Naamã ficou contrariado, porque ele queria algo grandioso, ele queria um espetáculo. Ele achava que os rios da sua própria terra eram melhores. Mas a cura dele não estava na grandeza do seu orgulho. É forte. É forte. Eu vou repetir para você entender. A cura de Naamã não estava na grandeza do seu orgulho, estava na humildade do seu mergulho. Ele precisou mergulhar na fé. Nos primeiros mergulhos, nada mudou visivelmente, mas a fé não é sobre o que você vê na primeira tentativa, é sobre permanecer obedecendo até o 7º mergulho, é seguir à risca a instrução do profeta. Porque o que é fé? Vou abrir um parênteses para você entender. Fé não é só acreditar. Se fé fosse só acreditar, eu diria que muitos têm fé. Mas a fé que está lá em Hebreus 11 é acreditar sem duvidar. Eu acredito, ainda que meus olhos ainda não veem, e ainda que pareça impossível, eu tenho a esperança de que isso se concretizará. Logo, em resumo, para você entender, fé é acreditar sem duvidar. Fé não é sobre o que você vê na primeira tentativa. Ah, Deus falou comigo, eu vou lá e tento, deu errado. Acabou minha fé, isso não é fé. Era tão simples, otimismo, emoção. Ah, vai dar certo. Cuidado com quem fala para você que tudo vai dar certo, viu? Às vezes você está falando algo que pode ser prejudicial, mas as pessoas têm por hábito dizer, pode ir, vai dar tudo certo. Não, não, ora para Deus, Deus confirma e pela sua fé você alcança. Cuidado, o tudo vai dar bem, pode dar mal. Então a fé não é sobre o que eu vejo acontecer na primeira tentativa. É sobre permanecer obedecendo até o 7º mergulho. Fé é combinada com obediência. Eu tenho fé e sigo obedecendo. Princípio prático. O mergulho da fé começa quando deixamos o orgulho na margem. Para curar a sua vida financeira, ou a sua mente, ou o seu corpo, às vezes o Criador só pede para que você faça o simples
com constância e confiança. Eu deixo o meu orgulho lá na margem e mergulho 7 vezes, acreditando que Deus, através da minha obediência, constância e confiança nele, ele irá me curar. Esse é o primeiro nível do mergulho. Vamos aqui para o mergulho nível 2, que é um mergulho com um nível grandioso de profundidade. Níveis de profundidade. O segundo nível de mergulho. Os mergulhos que estão lá no livro de Ezequiel 47, do 1 ao 5, os mergulhos de Ezequiel. Mas como assim? Ezequiel mergulhou? Ezequiel 47, leia lá que o anjo o levou e mediu 1000 côvados e elas davam no tornozelo, depois mediu mais côvados e davam joelho, cintura. Chegou a um ponto em que ele disse: daqui só dá se souber nadar. Daqui só dá se eu verdadeiramente me jogar. Vamos lá. Se Naamã nos ensina sobre a decisão de mergulhar, olha isso. Naamã nos ensina sobre a decisão de mergulhar. Mergulho ou não mergulho? Acredito ou não acredito? Tenho fé ou não tenho fé? O profeta Ezequiel nos ensina sobre a jornada da profundidade do mergulho. Em uma visão, Ezequiel é guiado por um anjo através de um rio que fluía do templo. O anjo mede 500 metros ou 1000 côvados e leva Ezequiel para a água. Note que já não é só mergulhar. Porque o mergulho de Naamã, ele podia ter entrado na água, e assim como a gente às vezes fazia quando não sabe nadar, a água está no joelho, você se joga na água da praia. Mergulhou. Aqui, o anjo levou ele 500 metros ou 1000 côvados. Depois, no primeiro nível, a água estava no tornozelo. O nível de contato era superficial. Era o que nós podemos chamar zona de conforto. Você ainda sente o chão firme e controla tudo. A água dos joelhos é o nível da oração e da intenção. Você começa a dobrar os joelhos, mas ainda quer manter o controle. Essa água no joelho parece, estou orando, estou mais profundo. Só que essa água no joelho está dizendo assim: olha, eu estou dobrando o meu joelho, eu estou orando, eu quero mais, a minha intenção é boa, mas ainda eu quero ter o controle, porque a água no joelho você ainda está sentindo o chão. A água no joelho, se precisar qualquer movimento, você ainda tem o controle. Água na cintura. O nível de compromisso agora é parcial. A água já pesa, mas você ainda consegue caminhar com as suas próprias forças. Entendeu? A água na cintura, eu estou dividindo o meu comprometimento, eu estou dividindo a minha confiança, dizendo: Deus, estou contigo, mas se der mal, Senhor, eu volto correndo, a água ainda está na minha cintura. Meu Deus, águas profundas, onde não se podia andar, só nadar. O nível da entrega aqui é total. Muitas pessoas estão cansadas da saúde física e emocional porque estão tentando nadar em águas rasas, onde qualquer tempestade as arrasta. O Criador não nos chamou para viver com as águas no tornozelo, arrastando os pés na escassez, na ansiedade ou na dúvida. Ele nos convidou para irmos até o fundo, onde a fé assume o controle e o sobrenatural passa a nos sustentar. Nesse nível de profundidade, já não tenho o controle, quem me controla é Deus. É a fé que assume o controle, a fé nesse Deus. E eu vivo do sobrenatural. Sabe quando alguém fala que vive pela fé? É isso. Falo: Deus, tu és o meu guia. Conduz-me, ó Senhor. É sobre isso, meus irmãos. Vamos aqui para o terceiro nível de mergulho. Esse mergulho aqui vai mexer com você agora nessa noite. O mergulho da entrega absoluta. Que mergulho é esse, presbítero André? É o mergulho da simbologia das águas do batismo. Pega isso para você entender. Esse mergulho aqui é o mais difícil, não é? Porque ali eu preciso ser curado. Ainda que o orgulho está me corroendo, ainda que tem toda uma vaidade, um ego para ser quebrado, eu preciso imediatamente. Eu preciso de um milagre. Então, eu preciso. Logo eu faço.
Porque a gente lembra que ele não queria, mas aqueles que estavam com ele, com Naamã, disseram: Mas Senhor, se ele te pedisse, se o profeta pedisse algo mais difícil, você não faria? Para você alcançar o seu milagre não está tão simples, por isso que classifiquei esse como um mergulho mais simples. E tanto que depois Naamã decidiu. Então, esse mergulho de Naamã era um mergulho da necessidade imediata. O de Ezequiel nós chamamos de um mergulho da profundidade do relacionamento com Deus. É um mergulho em que, além da minha necessidade, eu entrego a Deus o controle, o governo. Eu digo: Senhor, me conduz. Me fez lembrar aqui de Pedro. Senhor, eu posso ir até aí? Foi pela fé que Pedro foi caminhando em direção a Jesus. Foi pela fé que Pedro foi caminhando até Jesus, porque se andar dentro das águas até joelho, cintura, até os ombros já é difícil, imagina sobre ela. Hein? Pegou? Se já é difícil mergulhar numa profundidade, quiçá entrar e andar sobre as águas pela fé. Então, esse é o mergulho que eu quero falar com você nessa noite. Um mergulho muito especial, um mergulho que Deus está te convidando para você que ainda não se decidiu de que lado você está. É um mergulho para você que já até fez esse mergulho, mas ainda não compreendeu a grandiosidade desse mergulho, que é o mergulho nas águas do batismo. Quando olhamos para a caminhada com Cristo, vemos a consolidação dessa trajetória no batismo nas águas. Se eu quero caminhar com Cristo, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Simples assim. É por isso que não é um mergulho da necessidade, não é um mergulho ainda relacional, como diz Ezequiel, é um mergulho de decisão. É um mergulho, não é de uma única entrega, é de uma entrega para sempre. É um mergulho em que eu afirmo, como os apóstolos disseram: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um batismo de consolidação da sua trajetória nas águas. Creio e me batizo. Todo aquele que crer e for batizado. Oh, glória a Deus. Mergulhar nas águas do batismo, meus irmãos, não é um ato de ritualismo, não é ritual. É a maior declaração pública de fé e confiança que um ser humano pode fazer. Tem noção? É por isso que é difícil esse mergulho, mais do que o de Naamã e mais do que esse de Ezequiel. Porque o de Ezequiel ainda posso dar um jeitinho, o de Naamã eu posso dar um jeitinho, se eu quiser. Esse de Ezequiel, na profundidade, posso comprar equipamentos de mergulho e ir mergulhar? Estou mergulhando profundamente, mas estou amparado por equipamentos. Agora, esse aqui, o mergulho nas águas, oh, aleluia, do batismo. Esse mergulho aqui, quando eu mergulho, é aquele mergulho que quem olhava para você com olhos de desconfiança vai ainda mais desconfiar, vai dizer: agora virou crente, agora passou para o lado de lá. Por quê? Porque quando eu, meu Deus, aceito a Cristo, creio nele e mergulho nas águas do batismo, eu estou declarando publicamente a minha fé em quem eu creio. Eu estou declarando publicamente a minha fé e confiança que, como ser humano, eu faço diante de todos ali. Diante do povo, eu declaro: está descendo um homem às águas, mas está subindo, emergindo um servo do Senhor. Um homem diferente, uma mulher diferente, um jovem diferente. É por isso que esse mergulho dos três, ele é o mais complexo. É por isso que o batismo não pode ser aleatório. É por isso que o batismo não existe essa de batizar-se a segunda vez, é uma decisão única. É decisão, não é escolha. Não é escolha. Naamã podia escolher mergulho ou não mergulho. Mergulho e sou curado, ou não mergulho e continuo vivendo de aparência, fingindo que está tudo bem, mas a lepra me corrói. O mergulho de Ezequiel, quando você lê ali, ele vai caminhando e vai se aprofundando, águas no tornozelo, no joelho, na cintura, nos ombros, e chega uma hora que ele fala assim: daqui para lá é só nadando. Daqui para lá não tem como eu sozinho ir, eu preciso
E aí o anjo pega ele e volta ele lá para a margem. Dá para fazer uma certa crítica aqui, entre aspas, né? Porque deu a entender que se ele continuasse, porque na passagem você lê que ao chegar na margem levado pelo anjo, diz que, olha, daqui dá para ver do outro lado, tinha árvores com frutos, ou seja, por não mergulhar nós podemos perder bênçãos do Senhor, por não me lançar. Oh, Espírito Santo, o exemplo que eu gosto, eu vou repetir aqui, quando você está no meio de uma piscina ali, você vai para a borda e vem uma criança e você fala, primeiro você pergunta pro adulto, vem, pula, ele fala, tá fria, é funda. A criança fala, você fala, vem, ela corre e se joga. Ela corre e se joga, ela não quer saber se tá fria, se a piscina é funda, ela confiou em quem chamou. Você confia em quem te chamou? Espírito Santo, meu Deus. Começou. O presbítero André que nem carro a álcool, né? Demora para esquentar, mas glória a Deus, aleluia. Então este é um mergulho mais difícil, porque é um mergulho de decisão, é um mergulho de anúncio público. Estou mergulhando porque eu estou crendo. Estou mergulhando porque eu estou me entregando. Estou mergulhando porque eu estou me sendo transformado. Quando eu subir daquelas águas, eu sou uma nova, aleluia, criatura. Quando você entra na água, você está dizendo, eu confio no Criador a ponto de deixar o meu velho para trás. O meu velho homem fica para trás quando eu faço esse mergulho. Já não vivo eu, aleluia, Cristo, vive em mim. Quando você mergulha, você sepulta, meu Deus, você sepulta as velhas dores, as limitações, as ansiedades, o passado. Quando você mergulha, você entrega para Deus. Oh, glória! Mas quando você emerge daquelas águas, você renasce para uma nova mentalidade, uma nova vida e um novo propósito. O mergulho é o ponto onde o seu esforço humano acaba e a graça de Deus começa. Isso aqui é forte. O mergulho, esse mergulho aqui, é o ponto em que o meu esforço humano se acaba, mas a graça de Deus começa sobre a minha vida. É um movimento que alinha todas as áreas da sua vida, saúde espiritual, alinha-se, você se alinha diretamente com o Pai. Na saúde mental, a paz que excede todo entendimento te encontra. Na saúde física, um corpo fortalecido pela esperança. Na saúde financeira, a sabedoria e a mordomia de quem entende que o Criador é a verdadeira provisão. Oh, aleluia! Este é o mergulho mais difícil de todos. Faço aqui, para encerrar, um apelo a você. A escolha de hoje não importa até onde você caminhou, nem o nome da religião que está no seu histórico. O que importa é o que você vai fazer com a oportunidade que está diante de você neste momento. A fé não é uma teoria, é uma atitude de coragem. Então entenda isso, fé não é teoria, fé é atitude de coragem. Jesus não nos veio para dar uma religião pesada, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele é o convite para você sair do raso. Se você sente que a sua mente precisa desse descanso, que a sua vida precisa de um recomeço, que o seu espírito clama por uma resposta verdadeira, não tenha medo da profundidade. Dê um passo à frente no seu coração. Hoje, dê um passo à frente no seu coração. Escolha hoje. Escolha caminhar com Cristo. Escolha o mergulho da fé para você que ainda não aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador, protetor e provedor. Escolha hoje, sai da margem. Vai pro profundo, meu Deus. Eu posso ver tantas e lindas coisas, grandiosas e insondáveis maravilhas para serem reveladas para a sua vida, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem desceu ao coração do homem, mas você precisa sair do raso. Você precisa mergulhar, mergulhar. O mergulho da decisão decida hoje em nome de Jesus. Eu quero te convidar, essa palavra deve estar te confrontando, mas é um confronto eterno
eterno, é um confronto que vai te levar à eternidade, é um confronto que vai te conduzir numa jornada de vitória e de glória. Há um lugar preparado para você, meu irmão, minha irmã. Meu Deus, mas você precisa mergulhar hoje, você precisa mergulhar nesta noite, mergulha hoje, talvez amanhã não dê tempo de mergulhar, talvez ao findar essa live pode ser que não haja tempo de mergulhar, a água pode ter secado, o seu nome pode ter sido escolhido para ser chamado e você não mergulhou, você não ficou na posição. Oh, eu creio que Deus já tem falado com você através dessa campanha, mas rompe em nome de Jesus esse orgulho nessa noite. Mergulha, não como Naamã, não como esse mergulho tão simples, mas mergulha hoje, nesse mergulho mais difícil de toda a vida do ser humano, que é o mergulho do batismo, que é o mergulho de acreditar, de ter fé. Naamã queria um milagre, queria a cura. Para isso ele precisou, pode-se dizer, de 7 mergulhos, mas precisou tão somente mergulhar. Não precisou continuar mergulhando a história. Não diz que ele teria que de ano em ano dar 7 mergulhinhos lá na praia, não. Deixa eu parar por aqui. Precisou de 7 mergulhos. Precisou romper o orgulho, a vaidade. Mas este daqui é romper o orgulho e a vaidade todos os dias. É dizer para o velho homem, fica aí, morto está. Fica aí, velho homem, velhas práticas, porque esse mergulho aqui, o dia de amanhã tem que ser diferente do dia de hoje. Esse mergulho aqui tem que te fazer um homem melhor hoje do que você foi ontem. Amanhã, se o Senhor permitir ser melhor do que foi hoje, não é melhor que o seu irmão, não é melhor que a sua irmã, não é melhor que o seu líder, que o seu pastor. Não, não, não é melhor que você. Esse mergulho aqui é transformador, só que ele requer decisão. Esse mergulho aqui vai te dar a resposta, a cura e a libertação que você precisa nessa noite. Crê tão somente em nome de Jesus. Encerro aqui com uma frase. Quem vive à margem do rio assiste à história, mas quem tem coragem ou quem tem fé para mergulhar vive o milagre. E quando se aplica esse terceiro nível de mergulho, aí você vive de milagre em milagre. Aí viver nessa terra já é um milagre. Então entenda isso, sai da margem. Sai da margem, para de assistir a história dos outros, vive a sua. Tem uma história tão linda preparada para mim e para você, mas sai da margem. Vem, sai da margem. Jesus está te convidando. Para você que ainda não aceitou Jesus, escreve aí na barra de rolagem. Eu quero aceitar Jesus. Eu reconheço Jesus nessa noite como único, suficiente, protetor e provedor e salvador. Pastor Divaldo, nós vamos orar. Se houver nessa noite uma alma que se entrega para Jesus ou que se reconcilie com Jesus, nós vamos orar. Eu e você vamos orar e apresentar este filho e filha de Deus que escolheu não mergulhar mais por um interesse próprio, pessoal, uma cura tão simples. Não escolheu mergulhar só por mergulhar, mas escolheu mergulhar para uma eternidade. Mergulhe para a eternidade. Meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe grandiosamente. Vamos aqui, ó. Vitória Plena TV, vocês, presbítero André, pastor Divaldo, volto para ti. Deus os abençoe. Obrigado mais uma vez por essa rica oportunidade, em nome de Jesus.